É por isso que ele foi no Egito. Os bruxos haviam no Egito. Olha o poder que estava no Egito. Magia estava no Egito. Olha o poder que estava no Egito. O costume estava no Egito. Olha o poder que estava no Egito. O feitiço daqui para quando Jesus, olha, pisou o Egito. A bruxaria acabou o poder. A serpente acabou o poder. O costume acabou o poder. A magia acabou o poder. Quem é que te amarrou? Quem é que te amarrou? Eu quero dizer nessa tarde. Quem manou que te amarrou? Acabou o poder dentro de Jesus. Acabou o poder. Acabou o poder. A bruxaria tua vez. Acabou o poder. Quelqu'un peut dire, hein? Amen, 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 amen. Ok. Pouco a pouco. Ok. Falta pouco. Anjaye. Anjo veio. Maria. Maria. Yesu. Jesus. Zonga sigoyo. Volta agora. Kende kozala mukonzi. Vai ser o rei. Pwete oyo. Porque este Aboyaki. negou o quê? Yozala mukonzi. Para tu seres o rei. Ase akufi. Ele já morreu. Ase akufi. Ele já morreu. Eu quero te dizer oyo aboyaki yo. aquele que te negou para você aparecer. Ase akufi. Ele já morreu. Será que alguém está me escutando? Aquele que negou para você ser exaltado, para você casar, para você nascer, para você ser visto nesse mundo, para não te conhecer, ele já morreu. Zonga. Volta para reinar, para ser exaltado, para ser visto. Eu quero para te dizer o teu tempo de reinar entre Jesus, teu tempo de ser elevado dentro de Jesus, teu tempo de ser visto dentro de Jesus. Sai do Egito, sai na mata, sai no Egito, sai na magia, sai na rosa cruz. Teu tempo de ser elevado já está visto. Chegou teu tempo. Aleluia. Amém. O erro se escutou por baixo da terra. Lá onde foi com seus avós. Jesus o rei. Eles vão saber. Lá por baixo da terra. Porque eles negaram. Para você ser elevado. Eles vão escutar a fama por baixo da terra. Mas tu já te casaste. Jesus já sai elevado. Tu vai começar a em nome de Jesus Cristo. O óleo que está descendo sobre ti, ninguém poderá tirar. O Saulo queria matar David vis-à-vis, face a face. Ele enviou a flecha face a face. A flecha passou na parede. David foi. Não compreendeu absolutamente nada. Eles não vão compreender nada. A doença que mora na tua família, você não vai morrer com isso. Quelqu'un peut dire amen, 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 Alguém amen, pode amen, dizer amen. amém, amém, amém. Excusez-moi. Queiram desculpar. Iria esquecer. Excusez-moi. Desculpai-me. Pensa na Bíblia. Me dá a Bíblia. Eu era um morto. Eu não tenho que falar coisas inventadas. Essas coisas estavam em mim. Mas hoje sou um homem vivo. Todos eles acabarão.
soki babongoli mitema te Se eles não mudarem os corações, nga naye koboma bato te eu não vi matar ninguém. me liloba na nzambe nde elobi Mas a palavra dele que está a falar, baya kaka baya kotubela awa que ele venha confessar aqui. ebe tonga oyo Essa assembleia bakangaka yango te nunca fecham. makambo na kosenga yo As coisas que vou te pedir, pesa motema na yo na yesu dá o teu coração a Jesus. nde likambo ozali na yango É a situação que tu tens. soki opesi motema na yo na Se yesu tu deres o coração a Jesus, bakokanga yo te não vão te amarrar. eske yo so omoni bakanga ebale ya mai Será que já viram amarrar a onda das águas? kanga yango Vai amarrar. mokolo ya liboso Um dia, okokanisa lokola oreusir vai pensar como se fosse mokolo ya mibale o segundo dia. okokanisa lokola oreusir Vai pensar como se mokolo ya fosse misato o terceiro dia. okokanisa lokola oreusir Vai pensar como aquilo estivesse sokatebi eza kokuma te Afinal, o grau está a subir. situka mokolo mosusu Quando assistir um dia, nzela yo okanga o caminho que você fechou, barriere na yo a sua barreira, etikali kaka awa aquilo vai me ficar. mai eleki na nzela Mas mosusu a água passou de outro caminho. yabona elingaka nzembo yaya nanga Por isso tem que gostar muito esse hino. Aleluya. Amém. Tikaite nzambe apambola yo Que Deus te abençoe. tikaite nzambe apambola mboka ya kabinda Que Deus abençoe esta cidade de tikaite nzambe Cabinda. apambola bakonzi ya kabinda Que Deus já abençoe tikaite todo o nzambe chão de apambola Cabinda. mabele ya kabinda Que Deus já abençoe a terra de apambola Cabinda. petrole ya kabinda Que Deus já abençoe o petróleo de ekonomi ya Cabinda. kabinda E toda a implantação de Cabinda. kabinda ipambola Que a Cabinda seja abençoada. kabinda mpona yesu Cabinda para Jesus. ya yesu É de Jesus. amen makambo oyo tozosala sikoyo Essas coisas estamos fazendo banda kosalema te não se fazia antes. me lokola ebandi kosalema Mas como está sendo feito, atandevu na makambo ya sika agora começamos com coisas novas. awa ndenge tozali awa tozosangana Da maneira como estamos aqui, tozolona estamos a semear, tozokata bilanga estamos a lavrar, tozotumba banzete estamos a queimar as árvores. mbuma tozolona awa A semente que estamos a lançar aqui ekobima kaka sairá sempre. ye yo kobanga te Não tenha medo. baseka yo lelo Que te riam hoje, lobi bakobetela yo maboko amanhã vão bater palmas por ti. kobanga te Não tenha medo. baseka yo Que te riam, me lobi mas amanhã bakobeta baboko vão bater palmas. bakobosana Vão ke esquecer basekaki yo que te riam um dia, batyola yo lelo que te zombam hoje, lobi amanhã bakofelicite yo eles vão te me felicitar. bakobosana Mas vão esquecer batyolaki que yo já tinham te zombado. aleluya Amém. tata nanga O meu pai, abotami na mboka ele nasceu na aldeia, akufi mpe na mboka morreu também na aldeia, likolo ya biloko na bango por causa das coisas deles, oyo ezalaki kati na bango que estavam neles. me nga Mas eu nakufi na mboka te não morri na aldeia. banoko na nga babotami na Os mboka meus tios também nasceram na aldeia. balinga batombola mitu Queriam levantar a cabeça, bakufi na biloko na bango morreram com as suas coisas. me nga lelo Mas eu hoje nakomi kotambola já estou andando, liboko mão na cintura. esika nga na wite De onde eu vim, soki tobandi kobondela se abattre les mains, en bougeant la tête, en bougeant les pieds, en bougeant les troncs. Alléluia. mexendo as pernas, mexendo o tronco, mexendo todas as partes do corpo.
Oyebi makambo tozosala. Sabe o que estamos fazendo aqui? Bademo bakomi kolanga lenga na malili. Os demônios já estão a tremer de frio. Bademo. Os demônios, Ba sirene. as sereias, Ba lion. os leões, Ba panthère. eles todo quanto Bakomi kolenga. já estão a tremer. Bakomi kolenga. Já estão a tremer. Pete tokomi koyeba. Nós já estamos a saber, Vérité. descobrir a Oya verdade. pesa kabango nguya. Que ele está Kubumba podendo makati na biso. esconder Bakomi koregrete. Deus. Eles já estão a lamentar. Tala soko zana ndoki na ndako. Se tu tens bruxo em casa, Azofina bino nyonso. ele vos aperta a todos. Bolela kakata. Ora sempre. Tango boyebi ye nanu te. Quando não descobrirem ainda, Ye pe akozala na nguya ele koloba. também terá sempre o poder de falar. Okolo boyebi ye. O dia que ele descobrirem Te yoyo. que é esse ali, Abandi kolokesi akobombelo. ele começa a procurar um lugar onde se Akokanga esconder. biloko na ye. Ele vai pegar as suas Akoloko coisas. sona Ele akokima vai se yo. envergonhar, vai fugir. Mosusu akoloba ke tato ya botama na don. Et rien. O outro dirá que esse papá nasceu do leão. Don ezaki te. Nazaki munoko. Dokola. Monsieur. Bon, nasukisi wana. A boca era como senhor. Dokola mon senhor. Como um senhor. Nalobaka te. Eu não falava. Nzoka nyao. Afinal, Na biloko ya mabe ya bondoki. é gato das coisas da bruxaria. Bato bafelicitanga. As pessoas felicitavam. Oyo akozwa mobali oyo vraiment. Aquele que ter esse homem. Nzoka oyo akozwa nyao oyo vraiment. Afinal, aquele que ter esse gato vai sofrer. Mais Yesu Mas Jesus aye kufungula monoko ya bondoki. veio abrir a boca da bruxaria. Ok. As coisas dos bruxos, Biloko ya bakoko. coisas de costume. Totambola kada yango. E temos andado com essas coisas. Yakanisa tokoyeba te. Ele pensou que não iríamos descobrir. Lokola toyebi. Mas como já descobrimos, Totonde peza na nguya. já estamos recheados de poder. Oyo kozanga yo. É que te perde. Eza boyebi. O que te falta é o Okolo conhecimento. yo koyeba makambo na O yo. dia que descobrir as suas coisas Okolo yo koboya. é o dia que negares Koboyama. e será também negado. Okolo yo kopikola yango. O dia que arrancares Kopikwama. será arrancado. Alléluia. Amém. Lipamboli na yo. A sua bênção Eza sur. é assegurado. Nga mutu na ye kolobela yo. É o que vim te informar. Nazalaki esika yo batie yo. Eu andei no lugar onde te puseram, Me na ye kotatola. mas vim te espiar Kombo ya oyo. o nome daquele Alongoli ngai. que me tirou Na esika wana. naquele lugar. Me lokola ye asilisi nanu mosala na ye te. Como ele ainda não terminou seu trabalho, Asukisi nanu yango te. ainda não terminou, Azali kosala. ele continua fazendo Akosala mpe na yo. e vai fazer também em ti. Eza ngai te. Não sou eu, Eza ye. é ele. Esengeli kaka naloba ye. É necessário que eu fale por parte dele, Natombola ye. para que eu lhe exalto. Omoni. Estás a ver? Allumette epelaki déjà. E acenderam o fósforo, Pete na yokaki ye déjà. porque eu lhe escutei. Diable ye akitisi embrayage. Quando ele veio, apertou a embreagem. Baba akitisi embrayage. E mal ele apertou a Moto embreagem, exaltada. o fogo existe sempre. Alléluia. Amém. Bible lobia A Bíblia diz, akupundisa bino. e vão vos combater, Akozwa elonga likolo na bino mas te. não terá vitória sobre vocês. Bitumba na yo ezali. Existe o seu combate, Yokana yebisa yo. desde que eu te informo. Ata okangolami lelo. Mesmo que for liberto hoje, Bitumba ezali kaka. existirá sempre Obanga combate. bitumba te. Não tenha medo do Oza mutu combate. nelonga. Tu és um indivíduo vitorioso. Soit 2 heures. Que seja 2 Soit horas, une semaine. que seja uma Soit semana, 10 ans. que seja 10 anos. Suka ya mutu kolonga. O fim Eza sempre yo. serás um vitorioso. Alléluia. Amém. Ayebaka te yango akotengaka kaka kopundisa biso. Ela nunca soube da maneira como tem vindo combater contra nós. Lokola nzambe atelemisaki pale ya avion. Como Deus já fez já descolar o avião, Motere ya avion ya mibale a segunda turbina etambola te. para não andar.
Pete soki tambula ngambele tupumbake na pepo baye kukanganga soki wapi balobi oza mercenaire. Se voássemos sem documento, podíamos prender em algum aeroporto que sou mercenário. Atana kokaki kolobaka naza mwana mboka mbakokaki d'abord kukanganga. Mesmo que dissesse que eu pertenço a esse país, mas nem conheço, podíamos Yesu prender. alobi non. Jesus disse não. Kuna deliverance ya mwana mwasi moko. Causa da libertação Kuna de uma deliverance ya mwana certa, mobali moko. de um certo homem, de uma certa mulher. Bapesi mikanda. E deram documentos. Moteur est déclenché. E assim o segundo motor Yokanda. arrancou. Escuta, Diable apoia. o diabo que nega, Apoia até. não nega. Deliverance na yo. A sua libertação Eza déclenché. está já arrancado. Nakozonga pena yango te. Não voltarei também com isto. Sengela kaka na kitawa. Eu tenho de deixar aqui. Nakoma kakawa. Tinha que chegar aqui. Biso na ngesili. E assim a minha missão acaba. Peli kabona yo emona. E também a sua bênção será vista. Sengela ki Elia. Eu tinha que Elia Akota na ndako ya Sarepta. que entrasse na casa de Sarepta. Sarepta akufa te. Para que Sarepta não morresse. Mwana Sarepta akufa te. Para que filho de Sarepta Ya não morresse. akota kikaka. Ele entrou apenas. Ali epilei. Comeu. Esili. Acabou. Nzamba bandiko opere. E Deus começou a operar. Miracle koti na ndako. Milagre entrou em casa. Na yaki na miracle na yo. Eu vim com teu milagre. E também acabou de entrar nesse lugar. E tu vai viver esse milagre. Ebi Sarepta azaki nani? Viu de Sarepta era quem? Tala tango mwana Sarepta akufi. Veja quando o filho de Sarepta morreu. Elia aí kureklamir mwana Sarepta na maboko ya Sarepta yemoko. Ia ver reclamar o filho de saber nas mãos da sua própria mãe. Sarepta azaki mwasi anormal. Sarepta era mulher normal. Azaki mwasi bosembo te. Não era assim tão séria. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, gars? Estás a compreender? Est-ce que vous comprenez, gars? Estás a compreender? Na ye koloba. Eu vim dizer Na biloko oyo ezaka kati na yo. as coisas que têm estado dentro Oyo de ti. bakoko na yo batia. Que os teus avós Oyo disseram ebomaka yo. que tem te Oyo ebomaka nzingazinga na yo. e que tem feito Oyo mortalidade elatisaka yo soi. a quem te Yesu vai deitar alobi, a saliva. kende Jesus kolobela disse, mwana na nga. vai dizer meu filho Ke mbula oyo. que esse ano, Mokolo oyo ya suka ya mbula oyo. o fim desse semana ano oyo, e esta semana Poko aleluya. e o dessa noite, Biloko wana. essas coisas Ekofuma lisusu te. não vão matar mais. Eza pe biloko na yo te. Também não são suas coisas. Biloko eboma mokili. As coisas que mataram o mundo, Eboma yo moko. mataram a ti próprio. Biloko. Coisas. Na bali mwasi na nga. Eu casei-me com a minha mulher. Mwasi na nga abotami na mama na ye. A minha mulher nasceu na sua mãe. Mama na ye. A mãe dela, Soki abali mwasi. quando casasse, Akopota na mwana mobali wana. Soki abali mobali. quando casasse um homem, Akopota na mwana mobali wana. vai fazer filho com aquele homem. Soki opoti na ye mwana moko ya mibale. Quando fizer o primeiro e o segundo, Bokabwani. se separam. Soki bokabwani. Quando se separar, Mwana mobali akufi. e assim o filho Yake kobala morre. mobali mosusu. E ela vai casar um outro homem. Soki opoti na ye mwana. Quando fizer com ele filho, Yo mobali okufi. você, o marido morre. Soki ake kobala mobali mosusu. Quando for casar outro marido, Soki abali yo. quando te casar, Opoti ye mwana. você faz com ele Yo filho, mobali okufi. você o marido morre. Azaki na eloko. Ele tinha uma coisa Ebandaki koboma mibali. que matava os maridos. Abandi kotikala veve E partout. assim ficava viúva em toda parte. Alléluia. Amém. Suka na suka. Fim no fim, Eloko wana. aquela coisa Ebomi ye moko. matou ela própria. Na solo Da baba. maneira que eu falar aqui, Azali lisusu te. ela já não existe. Mwana oyo abotami kati na mama wana. Esse filho que nasceu naquela mãe Mwasi na nga. é a minha mulher. Fallait à répéter. Ela tinha que Histoire ya mama na repetir ye. a história da mãe Porque dela. eloko wana. Aquela coisa Ekotaki kati na ye. entrou nela. Tango tobalani. Quando nos casamos, Toboti mwana ya liboso. fizemos o primeiro filho, Mwana ya mibale. o segundo filho, Mwasi alali na ndoto. a mulher do Senhor Amonaka bayeli eplan ya bainyama. viu, levaram Na wana. naquele prato, Sexe ya mobali. havia sexo de homem. Tango alingi asimba inyama. Quando queria pegar, Inyama ekomi sexe. e assim aqueles, quando Mbongo elobi na ye. aquela mandioca tornou-se sexo. Omoni sikoyo. Estás a ver agora? Olingi olia mobali na Você yo. queria comer o seu marido. Soko olie sexe wana. Você começa aquele sexo Mobali na yo akokufa. onde a sua Alamuki marido na poderia kanda. morrer. Abandi kolela. Ele começou a chorar nervosamente e começou a confessar a bruxaria. Disse que eu não vou matar Só que ela coisa minha aqui na mão na mãe. nga. Essa coisa estava na minha Ngai mãe. nakoboma
eu não vou matar. E começou a chorar. Começou a chorar. Começou a chorar. Aquela coisa entrou aonde? O espírito da mãe dela entrou nela. E quando a mãe dela morreu, sonhou e tirou o cabelo da mãe dela, tiraram unhas e entregaram o tio dela. E assim acabou de beber. A mãe, o tio dela disse: eu pensava que tu não podias beber porque tu estás no combate. Naquele dia mesmo, e quando o espírito da mãe dela entrou, a coisa da mãe dela entrou no corpo dela. Quando chorou, quando clamou Deus, quando disse que nunca viu naquele dia, vomitou o cabelo, vomitou unhas, a mãe dela, e quando a espírito da mãe dela saiu no corpo dela. Hoje temos 3 filhos. Hoje já temos 10 anos com alguns meses de casamento. O que eu sei, que vamos ultrapassar 20 anos e vamos chegar a 50 anos, vamos chegar a 60 anos, vamos chegar a 70 anos, vamos chegar a 80 anos de casamento. Enquanto que a mãe dela, 5 anos é muito. Quando ele casar, você faz com ele filho, você tinha que morrer. Aquela coisa matou pessoas, matou homens. A coisa da aldeia deles entrou aonde? No costume deles. Tu não vai matar mais dentro de ti. Lhe falaram que matasse maridos, matou maridos, afinal era coisa deles. Ele tinha lhe dito que tinha que existir dentro da minha mulher para matar maridos. A mãe dele diz que eu te falo. Deus está te dizendo Deus está te dizendo aquela coisa não vai matar mais, não vai matar mais, não vai matar sua coração, não vai matar não vai matar seus filhos, não vai matar e também não vai te matar. Aquela mamã é assim, espia porque aquela coisa. Alguém que está aqui está revestido o espírito da sua mãe. Estás aqui. Estás aqui. Está revestido o espírito do teu pai. O quanto a dizer, esse espírito está a se enervar na maneira das trevas. Esse pai veio de onde? Eu vim de Jesus. Eu fui enviado de Jesus para esse filho. Esse que você prendeu, para esse filho que tu assentaste, porque Jesus, ele pagou seu sangue para esse filho, para tu saíres dele. Ele não é teu escravo, também não é tua casa. Tu és o mau espírito. O programa foi a família. E tu tens tantas águas no corpo não. Porque ele está nos avós. Lá no segundo mundo. Lá no Aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Alguém que está nesse lugar, ele está com o espírito da sua mãe. Tudo quanto ele vive hoje está sobre ela. Não é ela. É o espírito da sua mãe. É o espírito do seu pai. É o espírito do seu avô. Alguém que está aqui está com o espírito do seu avô. Espírito do seu avô. Espírito do seu avô. Espírito da mãe da mulher estava no corpo dela, através das unhas, através dos cabelos. Meteram no sonho, meteram uma coisa no sonho dos seus avós. É isso que está te dizendo. Essa coisa estragou o mundo, não vai estragar mais. Quanto a dizer, o poder de Deus está a descer sobre ti, para ti. É por isso que avião parou, não poderia voar, porque essa palavra não podia chegar para ti. O teu sofrimento veio dali.
ver eloko ebomaka a coisa que mata. mwasi na ngai azalaki nango A minha mulher tinha essa coisa. ya moko nazalaki nango Eu próprio tinha também. kimia ezalaki te na libala Não havia paz no meu lar. ntango eloko wana Por causa dessa coisa. kimia ekozala te Não pode haver paz. lipamboli ekozala te Não pode haver bênção. libala ekozala lokola yekeyeke O casamento será sempre em desequilíbrio. ekufa lelo Para que morra hoje ekufa lobi e amanhã também. ekufa lelo Que morra hoje ekufa e lobi que morra amanhã. esili mpo na yo Acabou para ti. kokufa te Não vai morrer. eboma kala Não se matou muito oyo tempo. eboma Como já matou. yango eboma É isso, matou. ekoboma lisusu Não te vai matar oyo mais. ezali koya O que está vivo ekovanda na yo vai sentar em ti. okoprofite yango Vai aproveitar. okozala moto E malamu vai ser uma boa pessoa. E vai melhorar. comment voulez-vous Como vocês querem? moto oyo akufa avanda na kati na A moto pessoa, a pessoa morta vir assentar em alguém que está vivo. atambolaka mpe na yo Para andar também consigo. asalaka misala na ye kati na yo Que faça trabalho dele dentro de ti. bongo wapi nzambe na yo E onde estará teu Deus? wapi yesu oyo akufa asekwa Onde está Jesus que morreu e oyo ressuscitou? amakolo mpe akita Esse que subiu e oyo aza desceu. na nzoto na yo Esse que está dentro do seu corpo. nzambe azofungolanga miso Deus está me abrindo os olhos. azomona bitumba na kati na nzoto ya E tu a moto ver bitumba kati na yo combate entre ti. bitumba kati na yo Combate entre ti. nazomona bitumba Tu a ver combate. bitumba ezali Tu a ver combate. bitumba oyo Com esse combate. yesu atelemi Jesus na levantou-se eloko moko com uma coisa ezaka kati na yo que está certa de ti. nazomona yango E tu a ver bitumba ekomi mpenza combate. babara shitaka shitaka bara ya ndaka yeye mwasi na ngai yebaki A minha mulher não sabia kaza na eloko ya babama ya que tinha coisa da sua mãe. oza na yango Tu estás com aquilo. oza na yango Estás com isto. nzambe aza malamu Deus é bom. mokolo nyonso Todo dia. okodécouvrir liloba eza ya bomoi na yo O dia que descobrir a palavra que está dentro da sua Okozwa tu terás a vida. tala makambo satana alingi te Veja o que o Satanás não quer. toyoka yango Para escutarmos. motu moko aza awa Alguém que está aqui babotaki ye na libumu na mama na ye nasceu da sua mãe. kaka apres matanga kaka apres matanga Depois do óbito. mama na ye azalaki na probleme ya kobota A mãe estava exatamente no meio para dar o parto. kaka mokolo ya matanga wana O dia de óbito. mpe mokolo bakei kokunde bebe E o dia que foram enterrar o cadáver. balobi na ye zwa maya azwa mabele oyo ya tombe Disseram que tira essa terra aí do túmulo. kende kotongola E vai se pintar. loba makambo na tombe De coisa, fala coisas lá do túmulo. mpe alobaki yango E pronunciou palavras. kozonga ye azongi na matanga Quando voltou depois do enterramento, sanse elekaki te não passou um mês. bazwaki zemi ya tata na yo E assim tiveram a gravidez do seu bazwaki zemi pai. ya mama na yo Tiveram a gravidez da sua mãe. bazwaki zemi na yo Tiveram a sua gravidez. bazwaki zemi ya koko na yo Tiveram a gravidez do seu avô. ozali awa E tu estás aqui. tala pourkui Veja o porquê. monaka bato ya kufa Tem visto os mortos. oza na biloko ya bato ya kufa Tu tens coisas dos mortos. ozali awa mama Tu estás aqui, mãe. yo okobombama te Tu não podes se esconder. yo ozali awa Tu estás aqui. ozali awa Tu papa estás aqui, pai. ozali awa Tu mwana estás aqui, filho. okolo na yo ya O délivrance teu dia da eza libertação suka ya mbula oyo é o fim deste tala ano. lipamboli Veja a bênção nzambe amemeli yo que Deus te trouxe. suka ya mbula No oyo fim deste ano, bakufi wana aqueles mortos, akosala lisusu te eles já não vão operar. bango basalaka São eles que têm feito coisas. babara shintakabara koma yo oza motu ya bomoi Como é que tu estás vivo yo ozalaka kaka na bakufi e tens estado junto com os mortos? na reunion yango ya bakufi Na reunião dos mortos, na bato ya kufa com pessoas mortas na bato ya bomoi e pessoas vivas, nde bazalaka é que têm estado juntos bongo babanda kodeside e começarem a decidir makambo oyo ekokomela yo coisas que vão te acontecer. wana yesu aza nzambe te É isso, a não ser que Jesus não lokola esteja. yesu akomi nzambe kati na yo Como Jesus já é Deus dentro de ti, bakodeside te eles não vão decidir. esuki na bango Acabou para eles. ata basangani ya Mesmo que se reúnem, akoloba makambo vão falar wana coisas. ekozala pamba Essas coisas serão nulos bomoi na yo dentro da sua vida. yo oza mwana na Porque tu nzambe és filho de Deus. nalobaki na yo makambo ya abraham alobi Eu te disse coisas de Abraão ontem. soki nakanisi makambo wana Se eu lembrar essas situações, nalelaka liboso na nzambe eu tenho chorado na face de Deus. eboyokanga Escutam-me. ava makambo wana Antes daquelas situações, ekufa na mwasi na nga daquelas coisas morressem na minha mulher, ya liboso nasali accident mortel primeiro eu fiz um acidente. mutuka ebeti nga E o carro bateu-me na rond point
numa rotunda. Ememinga esengela hipaka ngali boso. Ele tinha que me projetar para me pisar. Tango ebetinga. Quando me bateu, na matili coluna mutu. Projetou-me por cima da viatura. As pessoas não compreenderam. E o dono da viatura disse-me: o que é que tu fazes? Quem é você? Porque quando bateu-me, e todo o mercado escutaram. E as pessoas que aquele indivíduo já morreu. Porque me viram que estava por cima da viatura. Quem é que me levou? Jesus. Porque ele sabia eu seria instrumento dele. Ele tinha que me proteger na mão dele. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Diz amen, amen, amen. Por causa daquela coisa, eles sabem qual será o seu fim na vossa família. Sabem as coisas que tu és capaz de fazer. É por isso que quando tens querido fazer outras coisas, eles começam a te rir. Não estás a compreender. Mesmo que vais na Europa, para eles nada de estranho. Porque eles sabem mesmo na Europa, aquela coisa vai destruir a sua vida. Mas escuta-me, eles serão surpreendidos. Eles serão surpreendidos. Eles serão surpreendidos. Eles serão surpreendidos. Por causa de ti. Não para outras pessoas. Na sua família. Na casa dos teus pais. Eles serão surpreendidos. Porque as coisas que serão feitas, há coisas que eles não esperavam e que não poderiam crer um dia que pudesse fazer na sua vida. O porquê? A coisa deles está a morrer. O porquê? A coisa deles está a morrer. O porquê? A coisa deles está a morrer. Compreendeste? O dia que aquela coisa morreu, quando a mãe da minha mulher estava viva, ela revestiu o corpo da minha mulher. Quando chegasse à nossa casa, ela vinha como se fosse uma maluca com roupa rasgada. Nós vamos lhe sentir pena. Vamos tentar lhe dar dinheiro. Vamos lhe dar arroz. Acabou. Vamos fazer todo um ano. Não podemos ter nada. Ela vai levar aquelas coisas e vai levar no mundo das trevas. Ela fecha todos os canais. Nós tínhamos que entrar em jejuns para Deus nos falar o porquê ia revestir a minha mulher aquela coisa. E ela própria disseram que era filha que nasceu depois dos gêmeos. É alguém que segue os gêmeos. Ela que seguia os gêmeos. Os gêmeos são que maneiros. A panela dos que maneira ela que guardava lá na nossa aldeia. Estás a compreender que os gêmeos são espíritos. Eles sabem na família. E ela era espírito. Quem pode pegar a panela do espírito se ela própria não for espírito? Aleluia. Amém. O espírito da pessoa que te revestiu, que te andando contigo, é o espírito da vossa família. Aquela pessoa reveste esses filhos e nasce naquela família. Ele te reveste e teu corpo é como se fosse uma roupa. É ele que está dentro. Olha para mim.
mai nyonso bachaka na mulangi todas as águas que põe na garrafa, mukolo mai na kati ya mulangi wana o dono da água dentro daquela inde garrafa, mukolo mulangi. é ele que é o dono da Mais garrafa. c'est possible Mas é possível babwaka mai que deitam a água em torno da água. asaka oyo batie biloko Veja o saco que põem okoki coisas. kofungola yango Você pode abrir o ozwi saco, biloko wana bobwaki tira as coisas e deita. sake pe etikali vide O saco também fica vazio. yokanga malamu Escuta-me bem. bakumisa yo sake na bango Introduziram no saco deles. bakumisa bomoi na yo momoi na bango Tornaram sua vida a vida akozali deles. akota kati Por na yo causa ele entrou dentro de Lelo, ti. Mas hoje, akozala mise a découvert ele será descoberto. akozala mise a découvert Ele será descoberto. akosambwisama Ele será julgado. akosambwisama Ele será au julgado. nom de Em nome de Jesus. nzambe azoloba na nga Deus está a me dizer, pli ya bato zomi bazali awa mais de 10 pessoas estão aqui. baza na milimo wana Tenha esses espíritos. ntango nazoloba makambo Quando estou a falar essas coisas, tema na bango ezosala to os corações deles estão a bater. Bum, bum. bozali awa Estão aqui. nde pasi na bino ebandaka wana E ali onde começou o vosso sofrimento. bazokontrole bino na mboka Estamos controlando na aldeia. partir ya milimo ya bato mosusu A partir do espírito de oyo pessoas elata bino que ele vos revestiu. eza momeseno ya libota na bino É hábito da vossa família. yango ntango oyo obotama É por isso que quando você nasceu, bamonaka yo te nunca te viram. babengaka yo koko oyo akufa wana Te chamam de nome daquela avó que balobi morreu. moto azongaki Disseram que é ele que Prende voltou. bato zomi Mais de 10 pessoas estão baza aqui. touche sikasika Eles estão tocados agora na mão poderosa de Deus. yesu akufaka mpona Porque bango Jesus morreu por causa afutaka deles. talo mpona bango Ele pagou o preço deles. asekwaka mpona bango Ele ressuscitou por causa ntango deles. nazoloba awa Quando estiver a falar, moko ezozwa yo o fogo está te apanhando. apartir ya motu na A yo partir da tua cabeça, ezokita na nzoto na vai yo descer no teu corpo. ezokita na nzoto na Vai yo descer no teu corpo. ezokita na nzoto na Vai yo descer no teu olata corpo. molimo ya Por bato revestir-se de espírito de pessoas. Tu estás nesse lugar. olata molimo ya bato Por revestir-se de eza espírito kati de na esika pessoas. oyo Estás nesse yesu lugar. alobi Jesus disse akokufa que ele vai eloko morrer. wana Essa coisa. ye moto abomaka É ele que ye moto mata. azaki ndoke É ele que ye era moto bicho. azaki sirene É ele que era ye moto sereia. ayaki rene É ya ele so que era rei das rene ya águas. libota Rainha da rene família. ya bandoke Rainha dos bichos. ayababababa É ele. lelo okomi na zamba Hoje está lelo na okomi na mata. mai Hoje está nas águas. akoze ya presence Por na causa ye da presença kati dele na bomoi na yo dentro da tua vida. lelo Hoje, liloba oyo essa palavra ezokokisama vai se cumprir. akosala te Ele não vai trabalhar. akokufa Ele vai morrer essa liloba oyo coisa. Essa eza palavra moto na é nzoto fogo no na teu corpo. makila na yo No teu na sangue. makila na yo No teu na sangue. makila na yo No teu na sangue. makila na No yo teu sangue.